Dou-lhe as boas-vindas a este programa, onde promovemos o debate em torno das matérias que estão na ordem do dia e que obrigam a uma reflexão, à discussão de ideias e à partilha de posições. À mesa comigo estão, e passo a cumprimentar, Ricardo Correia de Matos, Presidente da Secção Regional Centro da Ordem dos Enfermeiros, e Vera Lúcia Arregoso, jornalista do Expresso. Muito bem-vindos. Hoje vamos começar o nosso programa com a notícia da primeira página do Expresso. Vamos começar por aqui. Divisão no PS obriga a recuo de Costa nas PPP. Estamos a falar de Lei de Bases da Saúde e está instalada aqui mais... Quer dizer, já falávamos de novela quando falávamos do tema Lei de Bases da Saúde, mas agora esta novela ganhou aqui uns contornos ainda mais marcados com este desentendimento, vamos chamar-lhe assim, entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista. Por detrás disto está um documento que, pelos vistos, chegou às mãos do Bloco de Esquerda como uma versão final, ou pelo menos eles entendem que era uma versão final porque estava assinada pela Ministra, mas, pelos vistos, o PS acha que não é esta a versão final, há aqui um recuo. Fala-se das expressões do Presidente da República e, portanto, são estas as variáveis todas que vamos tendo e que vamos tendo conhecimento nos últimos dias. Vera Lúcia Arregoso, este pequeno pormenor desta assinatura da Ministra neste documento legitima o Bloco de Esquerda? Eu não sei se a assinatura fará assim tanto ou tanta diferença. De facto, está por saber se o documento era uma versão preliminar, um documento de trabalho, ou já algo aprovado e, portanto, tido como escrito na pedra. A divulgação desse documento por parte do Bloco tem sido vista como um encostar à parede do PS e do Governo, no sentido de fazer passar aquela versão. Isto porque o Governo tem negociado a Lei de Bases da Saúde não só com o Bloco, tem ouvido também os outros partidos, nomeadamente o PCP, e o facto de só o Bloco de Esquerda ter vindo a público trazer um documento que é assinado para a Ministra e dizer chegámos aqui a um consenso é estranho, porque o PCP também teria um documento para mostrar, mas nós também temos aqui um documento e se calhar o documento não seria de todo coincidente com o do Bloco de Esquerda. Esta atitude caiu muito mal, portanto, esta divulgação, este pôr em bicos de pés que o Bloco acabou por fazer, não caiu bem no Governo, nem entre o grupo parlamentar do PS e pode até ter motivado um travão no caminho da negociação que estava a ser seguido. Mas podemos falar aqui de uma espécie de expediente. É que aqui há dois PS. Há o PS que está no Governo e há o PS que está na Assembleia da República. Sim, definitivamente. E aquilo que parece é que existiu aqui uma desautorização do grupo parlamentar do Partido Socialista à Ministra da Saúde. Eu acho que sim, e que foi claro. E ao ponto de o Primeiro-Ministro ter de ouvir os deputados socialistas que estão sentados no Parlamento e que lhe devem ter dito, atenção, isto não pode ir por este caminho, porque senão não vai haver aprovação. Portanto, há quem diga também que o recuo de António Costa, que primeiro começou por dizer parcerias público-privadas na saúde vão acabar, a admitir, não, vamos ter que as manter sempre que é necessário, terá vindo da própria pressão de históricos do PS, nomeadamente de figuras que trabalharam muito de lado a lado com Maria de Belém, que liderou o grupo de trabalho para a primeira versão da Lei de Bases da Saúde e que, portanto, onde temos de apoiantes como o anterior Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes. A vingança serve-se frio. Exatamente, ou seja, vamos dar-lhes lastro para ver até onde é que isto vai. E quando chegou um momento em que a temperatura aumentou bastante, os próprios deputados do PS terão dito ao Primeiro-Ministro, não, então agora chega. Então isto não pode ir para a frente desta maneira porque isto é inconcebível. Não podemos ir com uma versão tão à esquerda, tão radical. Temos que ser mais moderados. E o próprio PCP deu esse exemplo, que não veio a público dizer absolutamente nada. Não, e não deixa de ser curioso. Frases que estão na notícia, na primeira página do Expresso, como isto não é a União Soviética, é uma citação, não sei se de Duarte Cordeiro. Sim, mas a referir-se ao Bloco. E não ao PCP. E não ao PCP. Exatamente, porque eles acham que a postura, eles, deputados e alguns elementos do Governo, acham que a postura do PCP foi irrepreensível. Portanto, as partes estão a negociar, a alma é o segredo do negócio e, portanto, negocia-se entre portas e não vemos para fora dizer o que é que estamos a falar entre quatro paredes, como o Bloco fez.
E, portanto, não acho que a intervenção do Presidente da República tenha sido assim tão importante, porque também como o Expresso noticiou, havia quase que um modelo B, um guião, para que, perante o veto da Presidência da República, nós temos aqui o expediente todo para seguir, para que a lei seja aprovada após esse veto. Portanto, isso já estava de alguma forma previsto antecipadamente. Estava o jogo todo definido. Não penso que terá sido tão decisivo a postura do Presidente da República, mas sim o dos Presidente da históricos República tinha PS. uma arma na mão, que era o pedido de verificação da constitucionalidade da lei. Sim. Portanto, que poderia criar aqui um adiamento das decisões e atirar a lei para fora do período até às eleições. Entrar-se-ia num mar muito revolto, em que era preciso dar muitas braçadas para que a lei chegasse, digamos assim, à praia, porque estamos em período de legislativas e, portanto, o tempo que tudo isso poderia levar poderia inviabilizar a aprovação da Lei da Bases de Saúde com este Governo, que é o objetivo do atual Primeiro-Ministro, e não podemos esquecer quando o Serviço Nacional de Saúde faz 40 anos. Portanto, há aqui também uma data histórica. Seria a cereja em cima do bolo, o Governo Socialista sair do Governo com uma Lei de Bases da Saúde aprovada mais à esquerda, visto que a última alteração foi aprovada pelo PSD e pelo CDS, portanto, mais à direita, e quando o Serviço Nacional de Saúde faz 40 anos. Portanto, era tudo perfeito para que, entrando na corrida eleitoral, pelo menos esta parte estivesse ganha e definida. Ricardo Correia de Matos, a votação da Lei de Bases no Parlamento foi adiada. Nós estamos a gravar nesta segunda-feira, início de semana, e, portanto, foi adiada para 3 de maio, que é sexta-feira. Foi adiada, curiosamente, a pedido do Partido Comunista Português, da deputada Paula Santos. Aos olhos da Ordem dos Enfermeiros, esta crise que se criou aqui, que consequências é que pode ter? Bem, nós mantemos o mesmo pensamento. A lei de bases anterior era mais do que suficiente se houvesse capacidade de a fazer cumprir. Mas o que é um facto é que nos dias de hoje percebemos que o Governo não tem um projeto para a área da saúde. Não tem. Portanto, anda ao sabor, mas parece um catavento, anda um pouco ao sabor daquilo que são os interesses, alguns particulares, outros partidários, e neste momento também conseguimos perceber que nesta dimensão, que era extremamente importante, que tem a ver com a relação público-privado e o social, não existe entendimento e viola aqui um pouco aquilo que era o pensamento de António Costa quando iniciou esta conversa de termos uma nova lei de bases, como dizia a Vera, de fazê-la aprovar mais à esquerda e dando à direita a lei de bases do trabalho. Obviamente que neste momento já percebemos que não será possível. Estou perfeitamente convencido que o diploma final não vai fugir muito daquilo que é a atual Lei de Bases da Saúde, com alguns pormenores, mas naquilo que era o fulcral e o importante, sem dúvida, mas nós sempre dissemos que não era em ano legislativas que seria, portanto, o melhor ambiente para formalizar um projeto verdadeiro, um projeto com futuro para a área da saúde que realmente envolvesse todas as partes interessadas numa discussão séria e com competência. E esse projeto virtuoso era o trabalho da equipa coordenada pela doutora Maria Belém? Sim, eu admito que sim. Admito que era um grupo bastante competente, um grupo robusto, com pessoas com grande competência e apercebemos que, efetivamente, neste momento não era essa a orientação que o Governo tinha. Talvez por isso é que fizeram cair Alberto Campos Fernandes. E neste momento aquilo que está a acontecer é um recuo assustador, porque em ano de eleições percebemos mais uma vez que o Governo não tem um projeto de saúde e tendo em conta que estamos a viver um momento extremamente complicado neste setor, obviamente que estas capas só servem mesmo para desviar as atenções daquilo que é essencial, que é evitarmos o colapso do SNS e discutirmos as matérias que são verdadeiramente relevantes, como é o caso, e passamos grande parte do nosso tempo a discutir aquilo que são os problemas fulcrais, que não são impeditivos de uma nova lei de bases, obviamente, a edificação das carreiras, o investimento e, de uma vez por todas, definir muito bem o regime de exclusividade dos grupos profissionais que têm impacto sério naquilo que é a produtividade, a eficiência e a eficácia do nosso SNS. Mas isso estava na versão de Lei de Bases da Saúde do grupo liderado por Maria Belém. Ou seja, era uma proposta que tocava já na separação entre os setores, ao nível daquilo que é o exercício profissional,
não escancarava a porta aos privados, como fazia a anterior lei, ou seja, deixava um recurso ou olhava para eles como complementares, e é aqui que depois começa a discussão, porque a nova ministra Marta Temido acha que a palavra complementar é excessiva e, portanto, temos que mudar complementar para supletivo e temporário. Portanto, entramos aqui no campo do detalhe, e lá está, como as pessoas costumam dizer, o detalhe às vezes faz toda a diferença, e, portanto, a ministra agarrou-se a esta noção de que complementar é um perigo muito grande, porque os privados podem aqui criar muita hegemonia, uma posição dominante naquilo que é o Serviço Nacional de Saúde. Perdeu-se este tempo todo a discutir adjetivos, não é? E estamos a chegar agora aqui para voltar tudo à estaca zero. E, portanto, provavelmente a versão que nós vamos ver aprovada e discutida vai ser uma versão muito semelhante à primeira que foi apresentada pelo grupo de Maria de Belém. Provavelmente. Ricardo Correia de Matos, há pouco não pude deixar de registar uma referência a interesses particulares. Estamos a falar de quê? Ora bem, todos nós sabemos que a saúde é uma área extremamente especial no que diz respeito às relações entre vários grupos profissionais. E a verdade é que temos visto, por parte dos governos sucessivos, nos últimos, diria, 20 anos, várias medidas que não têm em conta aquilo que é o melhor para a pessoa, mas sim aquilo que mais responde às necessidades particulares individuais, quer de alguns grupos particulares, quer também de grupos privados, alguns grupos de interesses, obviamente. Nos últimos 15 anos, o SNS perdeu mais de 2.000 camas hospitalares e, neste momento, temos praticamente em número igual hospitais privados e públicos no nosso país, portanto, cerca de 116. Portanto, isto é um bocadinho assustador, tendo em conta que a maior parte da nossa população não consegue aceder ao setor privado. E estamos permanentemente a canalizar financiamento, conforme já referimos aqui em programas anteriores, para convenções e subsistemas que, no fundo, só vão conseguir responder às necessidades de um grupo muito pequeno de pessoas e não dos 10 milhões de portugueses. E, neste caso, os números são muito fidedignos. Cerca de 55% dos proveitos do setor privado advêm de convenções e subsistemas. Isto significa que, sem as convenções, não é possível termos um sistema privado em Portugal. Agora, eu também sou da opinião de que não é possível, neste momento, conseguirmos ter um SNS estritamente público. Simplesmente não é possível. Neste momento, o setor público não consegue dar resposta às necessidades das pessoas. Imaginemos agora o que seria terminarem de um dia para o outro com as várias convenções que temos ao setor privado. O SNS, eu aí vou discordar, o SNS é público. Ele tem, porque, mesmo nas parcerias público-privadas, e eu acho que isto é uma confusão que muitas vezes se gera, mesmo para o comum dos utilizadores. Um hospital em PPP, portanto, em parceria público-privada, é um hospital público em que o utente é tratado da mesma forma do que um hospital público tout court, paga as mesmas taxas, tem acesso à mesma medicação, ao mesmo tipo de tratamentos, às mesmas dificuldades, à mesma demora, mas quem está a gerir no dia-a-dia aquela unidade é um privado. Uma concessão. É uma concessão, mas, quer dizer, para quem é utente, aquela unidade é pública. E mais, o privado que está a gerir essa concessão não faz aquilo que quer, que acha que é mais lucrativo e que decide isoladamente. Portanto, tudo é definido previamente nos contratos de programa que são feitos com o Estado e o privado. Portanto, o Estado é que diz, vão fazer isto e por este preço. Portanto, não há aqui o livre-arbítrio do privado e agora estou a gerir um hospital público e isto é para dar dinheiro. E, portanto, vamos imaginar, há um medicamento novo na área do cancro que é caríssimo, nós não vamos dar isso. Não, tem que dar, se estiver aprovado pelo Serviço Nacional de Saúde, tem que dar, porque faz parte daquilo que é a rede pública. Eu acho que isto às vezes há aqui algumas confusões. De qualquer forma, recordo, houve discussões várias entre grupos privados da saúde e o Estado e o Ministério da Saúde, porque foi exigido a esses grupos que administrassem substâncias que não estavam nesses contratos e, portanto, não estavam a calcular. No caso de Braga. Exatamente. Foi uma das razões pela qual a PPP de Braga, portanto, o grupo deixou de Mas eu aí também não sei quem tem razão. Porque o Estado fez um contrato com o grupo privado para administrar o Hospital de Braga. Definiu a carteira de serviços, definiu os encargos financeiros, quanto é que aquilo ia custar para prestar aqueles cuidados.
A medicina evolui, portanto, os contratos são a 10 anos, a medicina muda. Entretanto, apareceu, só para nós termos uma ideia... Isso tem que estar acautelado nos contratos. Mas não estava. E de repente, apareceu um medicamento completamente inovador, que o preço não é desplicente no caso da hepatite C, e que, portanto, os doentes de Braga têm direito a serem curados, em vez de morrer de cirrose. Claro. Mas, quando o contrato foi feito há 10 anos, não havia esse medicamento. Ninguém imaginava que ia aparecer uma cura para a hepatite C. E o hospital deu. E depois disse ao Estado, bom, nós demos, agora tem que nos pagar. Não, isso não estava no contrato. Então fazia-se o quê? Morreu os doentes porque não estava no contrato? Portanto, e é este tipo de coisas, estes diferentes que depois vão acontecendo, que minam um bocadinho os resultados finais. Bom, mas aí permitam-me, quem fica mal na fotografia não é o privado, é o Estado. Não, quem fica mal na fotografia é o Estado, mas aquilo que vem a público é que é o privado, porque o privado está lá para gerar lucro. E não é assim. Uma coisa são convenções. O privado terá a sua margem, como que justifica a sua existência. Como é óbvio. Exatamente, que é estabelecida à partida. E que está estabelecida à partida. Claro. Mas a situação é muito semelhante ao que aconteceu com a ADSE. Não é muito diferente, com este conflito recente com os privados devido à ADSE. Com os acertos de conta. Com os acertos. A situação é muito semelhante. Quando as situações não são previamente bem definidas, obviamente que no futuro alguma alteração que existe, e o nosso setor da saúde é um setor que muda diariamente, se não tiver acautado, obviamente que vai gerar bastantes conflitos. Temos outro problema que é o Estado não olha para si próprio no sentido em que não se autofiscaliza e, portanto, o que acontece é que faz estes acordos e depois não vai fazendo a monitorização suficiente e necessária e as coisas vão-se arrastando, encosta com a barriga, até que depois há um momento em que é preciso, de facto, encontrar posições e depois elas não são encontradas e geram-se estes problemas, não é? E, portanto, agora, dia 1 de setembro, o hospital de Braga, neste caso, passa a ter gestão só pública, portanto, os privados saem. Vamos ver o que é que vai acontecer. Sim, teremos agora a Vila Franca de Xira também, dentro de dias, a ser reavaliado. O contrato vai renegociado, vai chegar ao fim. E também daí poderemos tirar alguns sinais de qual será a política do Governo daqui para a frente em relação às PPPs. Mas a verdade é que também fala-se muito nas PPPs e, portanto, passamos uma imagem de que realmente tem um peso enorme no SNS e nem tem. Estamos a falar de 4 PPPs, portanto, num universo... Passam a ser 3 a partir do dia 1 a ser 3. E até 2022 vai haver decisões sobre as restantes. Portanto, Cascais, que está a concurso, Vila Franca e Loures. E, portanto, o próximo Governo, quem for eleito, vai ter aqui a herança de decidir o que é que vai fazer relativamente às parcerias público-privadas. Por isso é que é tão importante. A Lei de Bases da Saúde, que for aprovada agora, não pode fechar a porta com trancas, porque não se sabe o que é que vem a seguir. Nomeadamente, estamos-nos a esquecer, há uma promessa constante da construção do novo Hospital Oriental de Lisboa para substituir os antigos hospitais civis, que é um mega projeto e o que está previsto é para que seja também em parceria público-privada, desde logo para construir, porque o Estado não vai ter dinheiro para edificar o edifício. Portanto, tem que se ter alguma cautela na ideologia, porque da ideologia à prática a distância é muito grande. Bom, e a questão da ideologia vai estar por detrás deste processo negocial até ao final, porque, obviamente, o Bloco de Esquerda não abre mão, ou pelo menos tem dito que não abre mão, em relação às PPPs. Tendo dito, e ouvi declarações quando vinha a caminho do estúdio de Catarina Martins, ouvi na rádio, de Catarina Martins a dizer que só em situações muito especiais e quando o Estado, quando o Serviço Nacional de Saúde não tem capacidade de resposta, é que admite que haja um recurso aos privados. Mas daqui até à existência de PPPs ainda vamos com uma distância. Mas de qualquer maneira isso é um recuo. Isso não é são vários passos atrás em relação àquilo que tinha sido dito, não é? Porque tínhamos a líder aproximando-se um pouco a dizer publicamente estou chocada com a posição do PS, quer dizer, está chocada e neste momento já está a recuar. Bom, se calhar vendo bem as coisas assim, em situações muito excepcionais, podemos admitir. Afinal, não vamos mesmo acabar com os PPPs. Portanto, eu acho que aqui no espaço de uma semana. Aqui a grande diferença tem a ver com o objetivo e o contexto. O Bloco de Esquerda, sendo um partido da oposição, tem um discurso muito mais extremista e pouco responsável nesta matéria. Na minha opinião, muito pouco responsável do que o PCP. Portanto, agora parece-me que pode haver aqui a possibilidade de até integrar um governo futuro e, portanto, está a moderar o discurso. Eu interpreto assim. E, portanto, passamos a vida
digamos, com estes jogos Luís Marques políticos. Mendes disse Sim, ele disse isso. Eu também ontem à noite, eu vi ontem à noite. na SIC, que nem pensar que isso é um cenário que não faz sentido. É a opinião dele. Mas o que é verdade é que já nos apercebemos que o António Costa, simplista, para governar, parece-me estar disposto a tudo. E, portanto, não coloco de fora essa hipótese, tendo em conta esta moderação do discurso do Bloco de Esquerda. Mas nada como... Vamos ver. 3 de maio está à porta. Este programa vai estar no ar ainda quando existir essa discussão na Assembleia da República e, portanto, vai ficar desatualizado a partir de sexta-feira. Vai estar válido até sexta-feira e, eventualmente, a partir de sexta deixará de estar. Bom, vamos passar aqui a outro tema. E que tem a ver com os enfermeiros, naturalmente, e que tem a ver com a sindicância pedida à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde pela Ministra à Ordem dos Enfermeiros, ainda hoje de manhã, nesta segunda-feira, como já disse, que estamos a gravar. A Inspeção-Geral esteve nas instalações, ou estará ainda, quando estamos aqui a gravar, nas instalações da Ordem dos Enfermeiros, com uma manifestação de apoio à Ordem, à porta da Ordem dos Enfermeiros. Já agora pedia um ponto de situação até à saída do Ricardo da Ordem para vir para aqui. Esta forma de inspeção, a sindicância, é algo que é novo nas ordens profissionais. Ao ponto de ser tão novo que os próprios juristas, quer do IGAS, quer do Ministério, têm aqui alguma dificuldade em enquadrar esta sindicância, até porque o anúncio que é feito no jornal é ilegal, porque aborda e baseia-se na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, que não se aplica a uma ordem profissional. Bom, para quem não sabe, o anúncio é um pedido, se conhece algum caso? Sim. Que anuncia a sindicância que irá ocorrer à Ordem dos Enfermeiros. Mas a mim, mais importante do que o processo em si de inspeção, porque obviamente que as ordens profissionais são fiscalizadas por uma série de entidades e devem ser fiscalizadas por uma série de entidades, são ao serviço do povo, e é assim que deve ser, preocupa muito a forma como esta sindicância é decretada. Eu penso que todos nós, se quisermos ser um pouco sérios nesta abordagem, eu vou tentar despir a minha pele de dirigente da ordem profissional, porque é a minha ordem, não é? E vou olhar um pouco de fora para isto que está a acontecer. Isto é, no fundo, uma tentativa muito clara de intimidar e de coagir um órgão autónomo do Estado. Portanto, as ordens profissionais foram desenhadas e foram pensadas, estava no espírito do legislador, assegurar a qualidade de serviços e de cuidados que são prestados à população. E para isso criou as ordens como órgão autónomo, dando às profissões essa capacidade de quer de se autorregularem ou de se autodisciplinar, como também assegurarem que a população recebe por parte daqueles profissionais o melhor cuidado ou o melhor serviço. Esta é a função exímia das ordens profissionais. E, obviamente, que após 2, 3 anos de conflitos entre aquilo que é o pensamento que a Ordem dos Enfermeiros tem para a saúde e aquelas que têm sido as decisões por parte deste Governo, terminar, e eu penso que, não sei se será a última medida que esta Ministra irá tomar, mas terminar com uma sindicância, obviamente nós só podemos interpretar isto como uma forma de nos intimidar para pararmos de defender aquilo que temos vindo a defender, quer o SNS, Bom, se dependesse da Ordem dos Enfermeiros, seria mesmo a última medida da Ministra, porque Ana Rita Cavaco quer dizer, a Ministra enviou exatamente os mesmos factos à Procuradoria-Geral da República, que não teve, no fundo, a carta branca que teve por parte do IGAS. Agora, hoje de manhã, recebemos os inspectores com a maior cordialidade que nos merecem, porque estão, na prática, a fazer o seu trabalho, mas ficámos um pouco surpreendidos quando verificamos que não vinham munidos daquilo que são os documentos necessários para prosseguir a uma sindicância. E, portanto, neste momento... Quais são os documentos que entendem que são essenciais? Temos que ter acesso ao despacho e aos fundamentos. E não tiveram? E não tivemos, porque a lei é muito clara. Para existir uma sindicância, um órgão autónomo do Estado, tem que existir factos considerados muito graves que sustentem aquela decisão. E nós gostávamos de saber quais são. Porque... Ou seja, é quase como ir a tribunal e ser acusado sem saber o quê. Qual é o crime? Porque, perante as declarações da Sra. Ministra, parece-me que estão relacionadas com as declarações da bastonária. E, assim sendo, estamos perante delitos de opinião, o que, num Estado democrático, parece-me a mim que é gravíssimo assistirmos a esta matéria. Mas, já uma vez aqui disse e vou voltá-lo a dizer, a mim não me assusta muito estas formas de estar, estas decisões por parte destas pessoas. A mim assusta muito mais o silêncio daquelas pessoas que, supostamente, deverão ser boas, deverão ter responsabilidades políticas neste país e parece-me que está tudo em silêncio perante um ataque destes feroz a uma ordem profissional. Porque
isto nada tem a ver com as legalidades da gestão ou com despesas ou com proveitos. Na minha opinião, não tem nada a ver com isto. Isto é, no fundo, uma tentativa muito clara de dizer às ordens, utilizando a Ordem dos Enfermeiros como exemplo, dizer a todas, atenção, que se continuarem ou se lembrarem de virem publicamente defender alguma medida que seja contrária àquela que o Governo entende, cuidado, que poderão ter também uma sindicância às vossas instalações. Já agora uma pergunta. Deram acesso àquilo que a Inspeção-Geral pediu, Sim, não tendo conhecimento do despacho? Não. Isso obviamente que não. É que fomos muito claros com os inspectores. Nós só daremos acesso a tudo e obviamente terão acesso a tudo, assim como também em 2017 a Administração Tributária teve, portanto foi à Ordem, e a Procuradoria-Geral da República e a PJ foram à Ordem, tiveram acesso a tudo e levaram todos os documentos desde 2013 que eles entenderam que deveriam ser avaliados e, neste caso, vamos fazer exatamente o mesmo. Agora, terão que nos apresentar quer o despacho da Sra. Ministra, quer os fundamentos que sustentem esta sindicância, porque se os advogados entenderem, isto é um aspecto jurídico, eu sou enfermeiro, não sou jurista, portanto, se os advogados entenderem que não há matéria de facto naquelas fundamentações que sustentem uma sindicância, tenho muitas dúvidas que seja possível ela acontecer nestes termos. Vera, não conhecemos o despacho da Ministra, portanto não sabemos ao que vão os inspectores, mas de qualquer forma, tendo em conta o histórico, esta intervenção, ou este pedido de intervenção por parte de Marta Temido, não deixa de poder ser analisado desta forma, como atenção, a Ordem está a apresentar. Eu tentei dar uma visão não corporativista, porque, obviamente, que nós temos a perfeita consciência de que todos os atos de gestão que nós tivemos desde 2016 são dentro da legalidade. Não tenho absolutamente dúvida nenhuma. Aliás, até deixo um dado. Nós somos a segunda ordem das 18 a estar sujeita à contratação pública. Portanto, somos a primeira ordem da saúde a ter contratação pública, a respeitar as regras da contratação pública e o quadro legislativo. Somos a primeira ordem. E, portanto, no que diz respeito à gestão, eu não sei onde é que a Sra. Ministra pensa ter aqui algum fundamento, a não ser, mais uma vez, aquela grande reportagem que foi feita pela TVI contra a Ordem dos Enfermeiros, os dados que foram lá apresentados. Se forem esses já estão, portanto, no Tribunal, que é o órgão competente para avaliar. Foi aqui levantada uma questão, que é a questão do delito de opinião. A questão do delito de opinião pode ser analisada de outra forma. Pode não ser considerado que aquilo que uma bastonária diz seja a opinião quando fala em nome da Ordem. Em nome da Ordem, sim. Esse é, de facto, talvez o argumento de base que terá levado a esta diligência, até porque ela já estava anunciada e foi anunciada pelo próprio Primeiro-Ministro. Portanto, António Costa, quando se viu cercado e pressionado com uma contestação profissional nunca vista em Portugal, com regras que, portanto, um grupo de pessoas que não se consegue controlar nem apaziguar porque são independentes, ele deixou... conseguem ir buscar dinheiro de uma forma Exatamente, nova, ou seja, para suportar a greve. Sim. Portanto, o Primeiro-Ministro disse, não, nós vamos reagir, porque achamos que uma ordem não pode dar apoio a um movimento contestatário desta natureza. Digamos que quase que um bando de malfeitores que não se conhece ligação política, que não sabemos de onde é que vêm, que comunicam através de redes sociais. Portanto, isto não é possível, não é assim que nós brincamos, não é? As greves faziam-se com convocatória, 3 dias, gosto da expressão. Tudo muito, não é? Quase que um duelo em que já se sabe quem ganha e quem perde. Tinha um código, havia um código de honra. E, portanto, pela primeira vez, esse código de honra deixou de existir. E, portanto, ter uma bastonária que vem apoiar quase que um movimento de insurgimento dessa natureza não deixou o Governo nada confortável e, logo na altura, o Primeiro-Ministro disse, atenção, que isto vai ter consequências e as consequências vão ser essas. Nós vamos agir contra a bastonária, porque, enquanto bastonária, há declarações que entendemos que ela não pode fazer. Pode fazer enquanto enfermeira e enquanto cidadã, não enquanto bastonária. Agora vamos ver o que é que vai acontecer, porque o próprio bastonário da Ordem dos Médicos também já disse que se os médicos forem obrigados a exercer sem as condições necessárias, então que se processa a Ministra. Será que isto também é legítimo de um bastonário da Ordem, dos médicos neste caso? Será que também Miguel Guimarães e a Ordem dos Médicos vai ser alvo de uma sindicância? Provavelmente a Inspeção-Geral sai da Ordem dos Enfermeiros. Também pode ser um delito de opinião quando o bastonário diz não há condições, processem a Ministra. Eu grandes conflitos com ordens, recordo-me a doutora Elina Fraga, com a Paulo Teixeira da Cruz.
foi um conflito bastante grave e nunca me lembro de um governo ter a ousadia de justificar esta sindicância. Quer dizer, nem aí. Nenhum governo nunca teve que lidar com este movimento de contestação que está a surgir e que já deu provas de que não vai ficar só na saúde. Nós temos o protesto dos combustíveis, que também dos motoristas de matérias perigosas, que também ele foi uma coisa muito inorgânica e que, de repente, não se sabia como é que se conseguia conter. E, portanto, abriu-se, de facto, e já dissemos aqui várias vezes, a caixa de Pandora. Mas esta estratégia é completamente errada. Esta estratégia é diferente. Eu já aqui contei. Eu, no ano passado, estive na Suécia, a convite da maior associação profissional de lá, a conhecer o sistema deles, o sistema de saúde. E foi-nos informado por membros do governo que há 16 anos que não tinham uma greve na saúde. Há 16 anos que não tinham, mas tinham muitas reivindicações. Eles conseguem ter, em ambas as partes da mesa, pessoas sérias, que conhecem a realidade do país e conhecem até onde podem ir. E negociam seriamente. E, portanto, mas há uma pequena diferença. É porque lá há dinheiro no sistema e aqui não há. Não, Vera, mas olha que não. Em casa em que não há pão, todos ralham, ninguém tem razão, mas olha que não. Até poderá ter até alguma razão, mas não se aplica lá. No nosso caso aqui, eu lembro perfeitamente, quando este grande confronto começou, era com a legitimidade do reconhecimento do enfermeiro especialista. Ok? E tinha que estar, porque está vertido no nosso Estatuto da Ordem dos Enfermeiros, que é uma lei. Mas isso significa mais dinheiro ao fim do mês? Não é isso. Mas inicialmente foi-nos dito sempre que era impossível. E deixaram acontecer a greve cirúrgica para depois vir dar. Isto é que não pode acontecer. Isto não há seriedade aqui. Porque era impossível dar. E, portanto, empurraram esta classe, que é a maior da saúde, para uma greve brutal. Sem precedentes, correto? Mas no final já houve, então, possibilidade de reconhecer o enfermeiro especialista. Mas isso é sempre assim, isso é o jogo da greve de quem governa e de quem é governado. Mas não pode acontecer, na minha opinião. Não pode acontecer e temos que mudar o jogo, conforme disse há pouco. Temos que mudar o jogo. Já agora, introduzir aqui um dado. Tínhamos falado da última vez que o Ricardo esteve connosco no programa, no Check-up, sobre a publicação do diploma da carreira e o facto de não terem conhecimento de qualquer detalhe do diploma que vai ser publicado. Fui verificar o tempo até à publicação, entre a aprovação e a publicação do último diploma, que foi de julho para setembro. Portanto, estamos com cerca de um mês, neste momento, da aprovação em Conselho de Ministros. Da parte da Ordem dos Enfermeiros, Vera, não sei se acompanhaste esse programa, aquilo que ouvimos do Ricardo Correia de Matos foi: nem sabemos se foi aprovado, dizem que sim. Certo? Correto. Portanto, a acontecer, e seguindo o mesmo timing do último diploma, serão 2 meses, portanto falta um mês. Para conhecermos o documento. Estamos a aguardar para verificar se realmente foram refletidas as competências que vêm descritas no nosso Estatuto na carreira. Porque isso é a única parte que a Ordem dos Enfermeiros sempre defendeu. Nós nunca defendemos qualquer tipo de posição remuneratória. E isto é o que nos difere, efetivamente, dos sindicatos. O que a Ordem sempre defendeu, e a Ana Rita sempre contestou esta matéria, foi fazer refletir na carreira aquilo que são as competências que estão vertidas estatutariamente. Portanto, se temos uma lei da Assembleia da República que reconhece a diferenciação do enfermeiro especialista e depois o Governo não consegue fazer refletir na carreira, porque isto, na prática, o Governo não está a dar nada aos enfermeiros, está a devolver. Porque os enfermeiros sempre tiveram essa diferenciação refletida na carreira. Deixámos de ter em 2009, precisamente também por um governo do Partido Socialista. E por um sindicato. Isso foi negociado com o sindicato. Pois, exato. Uns dizem que sim, outros dizem que não. Honestamente, eu não sei. Não, foi negociado com o sindicato. Não podia não ter sido negociado, não é? Não, os sindicatos dizem que não assinaram nada. Os sindicatos dizem publicamente que em 2009 não assinaram nada, que a carreira foi imposta pelo Governo e assinada só pelo Governo. De qualquer maneira, a diferenciação já era feita pela compensação, ela não estava e era no diploma de carreira. Não, mas a compensação só foi daquela grande greve, portanto, ao cuidado especializado de saúde materna e obstétrica em 2017. Depois do ESMO, não é? Do movimento Portanto, aquilo que eu critico é, uma coisa é, uma situação será o Governo, efetivamente, não ter capacidade remuneratória ou condições ideais ou outras para satisfazer a necessidade. E se assim é, há de ter ou há de encontrar capacidade argumentativa válida para convencer a outra parte. Não vale a pena estarem a marcar uma greve brutal, porque nós não conseguimos ir. Agora, é aqui que falha.
Porque, efetivamente, toda a gente percebe que, efetivamente, se fizerem greves destas, vão conseguir ter. Isto é perigoso. No meu ponto de vista, é perigoso num Estado democrático. Sim, esse caminho começou com os professores, naturalmente. Sim, começou com os professores. Agora temos os camionistas que também fizeram o mesmo e, portanto, todos os grupos estão a perceber. Se conseguirem fugir da caixa e fugir do jogo que era normal acontecer, claro, conseguem ter... Das regras que existiam, protestava-se com regras. Agora não há regras. Portanto... Bom, nem a propósito. Francisco Jorge pronunciou-se em relação às greves de médicos e de enfermeiros na passada semana, numa entrevista ao Público e à Rádio Renascença, e disse que não concorda com as greves de médicos nem de enfermeiros, porque quem é prejudicado não é o patronato, é o doente. Eu gostava de ouvir a vossa opinião. Obviamente disse mais e já posso introduzir mais alguns dados, mas de qualquer maneira, em relação a esta grande questão, também já ouvimos outras figuras aqui neste programa a dizer exatamente o mesmo, neste programa e noutros palcos. Vera, esta arrumação de que quem é prejudicado não é o patronato, é o doente, mas o patronato não somos todos nós, quando falamos de Serviço Nacional de Saúde? Somos, e em todas as classes profissionais, quem é prejudicado é o utilizador, ou o utente, ou o que queiramos chamar, não é? Lembremos-nos novamente do protesto ao nível dos combustíveis, não é? Quer dizer, ficámos todos com a nossa vida, de alguma forma, em suspenso, porque não tínhamos combustível para abastecer o carro. Portanto, quem paga, em última análise, quando há um protesto ou um desequilíbrio naquilo que é a ordem natural das coisas, é o consumidor final, seja um consumidor de cuidados de saúde, seja um consumidor de bens alimentares ou do que quer que seja. Portanto, o patronato tem esse efeito de uma forma diferente do que aquela que tem o utilizador. Agora, isso significa então que, em última análise, ninguém teria direito a fazer greve. Porque quem é sempre prejudicado é sempre quem iria beneficiar desse serviço. Quando uma companhia aérea faz uma greve e ficam pessoas em terra, alunos que não podem ir às faculdades fazer exames porque estudam fora ou que estão fora e vêm para Portugal, que não podem passar os natais ou as épocas festivas com a família, quem é que é prejudicado com a greve em última análise? Portanto, aqui para Francisco Jorge, o patronato será o Governo. Pois, o patronato será o Governo, mas não deixa de ser curioso, porque Francisco Jorge, no seu passado, foi uma pessoa bastante ativa, muito à esquerda, portanto, com ideias muito de que temos que nos fazer valer e exigir os nossos direitos e, portanto, vejo que com a idade mudou. Portanto, todos somos livres de mudar e de amadurecer o nosso pensamento. Não concordo neste caso, porque, em última análise, isso seria dizer que ninguém, então, tem direito a fazer greve e a protestar. Ricardo, claro que não concordam também. Bem, obviamente que não. Eu tenho o maior respeito pelo Dr. Francisco Jorge, aliás, trabalho com ele na Cruz Vermelha, eu presido uma Cruz Vermelha, uma delegação, mas neste campo ele está com um pensamento muito errado. Muito errado, e até diria que um homem com o estatuto que ele tem devia ser um pouco mais contido nestas afirmações, porque podem até mesmo inflamar aqui até alguns ânimos na nossa sociedade, porque olhamos para a Europa e percebemos o que é que está a acontecer em anos eleitorais. Portanto, obviamente que está completamente errado e estou perfeitamente de acordo com aquilo que a Vera acabou de dizer. O Estado somos todos nós, o Estado não é o Governo, o Estado somos todos nós e, portanto, qualquer tipo de sublinha greve... mesmo que acontece que o doente não é o patrão do grevista. Pois, mas na prática mas eu discordo desse pensamento. Claro que é. Claro que é. Claro que é. Mais 2 pontos desta entrevista. Francisco Jorge defende mais do que o fim da ADSE e diz que devia ter sido dissolvida em 1979, quando os outros subsistemas foram dissolvidos e depois trazendo o contexto da criação da ADSE. Não sei se leste esta entrevista, calculo que sim. Estes argumentos para ti, colhem? Não colhem. Até porque assim, não é só a ADSE que existe enquanto subsistema. Nós falamos sempre da ADSE porque é o subsistema com o maior número de beneficiários. Mas existe ainda dos militares. Todos os setores, exatamente. Tanto têm subsistemas de saúde. Nós próprios jornalistas tínhamos quase que um subsistema de saúde que Correia de Campos, enquanto foi ministro, resolveu acabar com ele, que era uma coisa fantástica e, portanto, eu acho que todos os beneficiários de subsistema de saúde veem as mais-valias de pertencer a esse subgrupo,
porque quando a dimensão é menor, tudo é mais fácil de se resolver e a proximidade... Foi mais pela via da Segurança Social que era mais interessante para ir buscar os fundos que existiam junto de cada grupo de profissionais. Portanto, nunca se pensa... o resto foi atrás, exatamente, nunca se pensa no benefício para o beneficiário, pensa-se no benefício, neste caso, para o Estado. Foi uma capitalização muito interessante da Segurança Social. E assim, o facto, acabando com a ADSE nessa altura, o Serviço Nacional de Saúde, nessa altura como hoje, não ia ter capacidade de resposta. E, portanto, o facto de nós termos hoje em dia quase metade da hospitalização privada como temos do Serviço Nacional de Saúde, apesar de em Portugal serem poucos os portugueses que têm seguro de saúde, significa alguma coisa. Portanto, são tão poucos, mas neste momento os hospitais privados são quase metade dos públicos. Portanto, por alguma razão, ou está ela por ela ao número, dependendo das dimensões que nós compararmos, alguém tem que utilizar. Então, tão poucos conseguem dar sustentabilidade a uma rede tão grande e tão complexa que não para de crescer. Por alguma razão é. Porquê? Porque as pessoas querem ter a opção de escolha. E ter um subsistema de saúde é uma opção de escolha. Em qualquer país desenvolvido, faz parte de um contrato de trabalho ter um seguro de saúde. Porque as pessoas querem a alternativa. Monopólios na saúde não é uma coisa boa. E, portanto, ter a opção de escolha e ter um plano B e ter uma alternativa, ter uma segunda opinião médica, que isto é do mais elementar daquilo que é a qualidade da prestação de cuidados, ouvir uma segunda opinião, ter uma segunda porta, é super importante. Portanto, acabar com isso, não sei o que é que resolveria. Provavelmente uma questão ideológica do Dr. Francisco Jorge. Será? E há aqui um outro... Sim, certamente sim. Eu até penso que ele possivelmente, isto sou eu que acredito, deverá fundamentar a decisão dele no facto de julgar que se cria aqui alguma injustiça entre o funcionário público e o restante trabalhador. Mas ele possivelmente não sabe que neste momento a ADSE tem superávit e, portanto, a ADSE é financiada exclusivamente pelos seus beneficiários e, portanto, não faz sentido nenhum terminarmos com algo que tem efetivamente superávit. Eu acho que o favorecimento existe apenas no facto, por exemplo, de eu não poder pertencer à ADSE, de não me perguntarem se eu quero descontar 3,5% do meu vencimento e ter acesso ao que um beneficiário da ADSE tem. Aliás, porque eles pagam, um beneficiário da ADSE paga para ter esses serviços mais à porta, digamos assim. Eu gostava muito que me perguntassem se eu também estaria disposta a isso. E possivelmente até terá sido esta ideologia que não me permitiu aplicar uma das medidas que foi muito discutida na última Convenção da Saúde em 2017. Que uma das medidas era exatamente alargar a base contributiva a todos os contratos individuais de trabalho do Estado. E nós, na altura, a Ordem dos Enfermeiros, na altura, enviámos um ofício para a ADSE, a questionar quando é que seria, então, portanto, aplicar essa nova medida e até hoje, portanto, não saiu da gaveta. Porque, provavelmente, muitas pessoas não têm noção disto. Vamos imaginar que descontaríamos 3,5% do nosso vencimento para a ADSE ou, então, para um seguro privado. Vamos imaginar esta hipótese teórica. Nunca iria ser a mesma coisa, porque os seguros têm tetos de despesa, nomeadamente para doenças que nos preocupam todos, como o cancro. E não é só isso. Não pagam transplantes. Há um ponto e na ADSE aqui não há nada disso. É sempre esquecido, que é a ADSE acompanha até à morte. Exatamente. Os seguros não. Os seguros também não. Os seguros que são disponibilizados pelas empresas quando um trabalhador está contratado por essa empresa são suportados pela empresa até o momento em que o trabalhador saia da empresa. Depois o trabalhador pode negociar com o seguro condições para ele próprio tomar o seguro e continuar a pagá-lo. Mas não é isso que vai acontecer à maior parte das pessoas que têm seguros. Por isso é que é injusto não permitir que mais pessoas tenham a ADSE. Outra discussão seria o facto de nunca ter havido monitorização ou fiscalização à prática da ADSE tenha gerado aqui várias injustiças no nosso país. Mas isso é totalmente diferente de termos uma opinião extremista de dizer vamos acabar com a ADSE. Não, tem é que se fiscalizar. Voltamos ao problema das PPP. Exatamente. O Estado não fiscaliza e, portanto, durante uma série de tempo não houve fiscalização e os próprios beneficiários aproveitavam-se disso, não é? Todos conhecemos histórias de beneficiários da ADSE que compravam, sei lá, vou inventar aqui o número, 5 pares de óculos de sol num verão. Quer dizer, não é real, porque comprava para ele, para a prima, para a vizinha, para a tia.
porque não havia fiscalização. Agora, o sistema não é mau de base e de raiz, tem que ser auditado e fiscalizado como tudo. Obviamente. Mas, de qualquer maneira, houve sempre uma assistência enorme, por exemplo, aos institutos e às empresas da esfera pública, de poderem os seus trabalhadores ter acesso à ADSE. Nunca foi permitido e esses institutos e essas empresas acabaram por fazer contratos com seguros privados, como sabemos. Que não é a mesma coisa, até pelas razões que já aqui enunciámos. O último enunciámos. ponto em relação à entrevista de Francisco Jorge tem a ver com um elogio grande feito a Marta Temido. E passo a citar, em segunda mão, porque estou a citar uma notícia do Expresso sobre a entrevista ao Público e à Renascença, mas a transcrição é esta, a resposta é muito positiva à pasta que tem, com as dificuldades que tem. Há poucas mulheres jovens como ela, com capacidade intelectual de conhecimento para gerir uma pasta como a da saúde. Durante 3 anos em que trabalhámos juntos no Ministério da Saúde, eu como Diretor-Geral e ela Presidente da Administração, que geria 9 mil milhões de euros por ano, que geriu de forma absolutamente vertical e notável. Este é um grande elogio, muito agradável, com certeza, para Marta Temido, nesta altura em que está debaixo de fogo. Claro que sim, até porque quem está e quem frequenta os meandros da saúde sabe que estamos a falar de 2 amigos. E, portanto, quando 2 amigos falam publicamente, ou pelo menos um fala do outro, normalmente é para elogiar, caso contrário já não seriam amigos e essa amizade teria acabado. São coisas diferentes. Sim, de facto, Marta Temido é conhecida como tendo uma grande capacidade técnica, conhecendo o setor da saúde, sendo vertical nos seus princípios. Essa verticalidade, talvez, num cargo como Ministra da Saúde, se esteja a revelar negativa e nefasta, no sentido em que mais uma vez, já agora não permite o balanço que é necessário. Este equilíbrio de que se fala sempre nos governos entre o perfil técnico e o perfil político pode estar a penalizar Marta Temido. Com certeza, porque o cargo de ministro não se pode ser só técnico. Aliás, eu não sei se não tem que ser mais político do que técnico, porque é um lugar sujeito a tantas pressões que, se quem lá está não tem jogo de cintura, não vai conseguir ter a posição de balanço que é preciso para navegar, não é? Para gerir todas as partes, todos os interesses, todas as pressões que existem sobre a figura do ministro. Uma coisa é nós sermos técnicos e gerirmos uma determinada instituição com dinheiro e sermos verticais nessa gestão. Portanto, fazemos-lo bem. Mas é só aquela. No Ministério da Saúde é aquela e todas as outras que compõem aquilo que é a rede e as unidades que fazem parte e que estão sob a assalto do Ministério. E, portanto, o jogo político aí é muito importante e é isso que se pede a um político, porque o ministro tem que ser, antes de mais, um político. Porque, para perceber das matérias, então rodeia-se das pessoas com as competências necessárias, que servem de consultor. Tem que ter o conhecimento técnico e a habilidade política. Obviamente. Vamos dizer assim. Isso é o ideal, não é? Isso é o ideal, é ter as 2 capacidades. Ricardo, não vou, a não ser que faça questão, pedir a opinião da Ordem dos enfermeiros em relação a este ponto em concreto. Eu consigo separar a pessoa do cargo. Então vamos lá. Eu começava por dizer que não me lembro de um grande político que fosse um grande técnico. Um grande político tem que saber gerir pessoas. E gerir expectativas, gerir frustrações, gerir esperanças. E é aqui que a doutora Marta Temido está a falhar. A doutora Marta Temido não soube cativar para ela, ou puxar para ela e motivar para ela as instituições e as pessoas que seriam necessárias e serão sempre necessárias para se ter sucesso num cargo político. E falando da saúde em si, obviamente que é um cargo muito difícil. Muito difícil. É muito difícil gerir todos os grupos profissionais, as expectativas de todos os grupos profissionais num setor que está limitado financeiramente até por imposições europeias, mas isto não invalida que tenha que existir capacidade de conhecer as pessoas, falar com as pessoas, conversar com as pessoas, fazer com que as pessoas percebam as dificuldades que o Estado ou o Governo tenha naquele momento e conseguir cativá-las e dar-lhes uma esperança, que é isso que as pessoas não têm hoje. E é aqui que a doutora Marta Temido falha muito, é nesta questão da comunicação e na capacidade que tem que ter de estabelecer parcerias. Não há nenhum político no mundo, nenhum país que tenha tido sucesso sem fazer parcerias. Nenhum. Veja-se o sucesso que o António Costa teve nos primeiros 2 anos. Ninguém governa sozinho. Portanto, nem quem pega numa casa. pasta da saúde, a primeira coisa que deve fazer é estabelecer parcerias com as ordens profissionais da saúde. Porque sem as ordens profissionais da saúde não é possível estabelecer parcerias, não é possível estabelecer políticas, porque vão ter um impacto sério na vida daqueles profissionais. E na expectativa. E as ordens são, indubitavelmente, o melhor parceiro possível para se ter sucesso na implementação de políticas de saúde. Contrariando ou obstando àquilo que são as expectativas criadas
pelas ordens naquilo que elas julgam ser o melhor para o país e para o SNS, obviamente que vão ter aqui um obstáculo terrível para conseguir ter sucesso naquilo que pretende, naquilo que é o pensamento político. Aqui parece-me que é a falha grave da doutora Marta Temido. Vamos passar para o lado técnico. Estamos a falar de Marta Temido na mesma. A ministra Marta Temido diz que é intolerável suspeitar de eliminação de doentes das listas com intenção fraudulenta, e aqui, obviamente, está a referir-se àquilo que foi divulgado pelo bastonário, neste caso a Ordem dos Médicos, presidindo a uma comissão, um grupo técnico independente criado pelo próprio Governo, para analisar aquilo que já tinha sido divulgado por um relatório do Tribunal de Contas. A Ministra, é esta a posição que estando debaixo de fogo, sabendo que a simpatia não é muito grande em torno dela por todos os profissionais de saúde, ou quase todos. Não é o momento mais feliz da vida de um Ministro da Saúde em Portugal. Gerir assim desta maneira, dizer logo, é intolerável e atirar-se de frente contra o bastonário da Ordem dos Médicos, que nitidamente está a criar aqui uma situação de insustentabilidade. Isso creio que é óbvio para todos. Será esta a maneira mais certa para gerir esta situação? Não, claro que não, Guilherme. Intolerável é a postura da Ministra em não esclarecer cabalmente o que aconteceu. Porque a suspeita de que ela é alvo é com dados técnicos normalmente se gerem estas situações em termos de comunicação. Contra factos, não é? Não há argumentos. Ou quando há números, não há argumentos. E, portanto, venham os números. Estamos a falar de números, estamos a falar de registros, de nomes de pessoas, de números de utentes. Então, essa informação que seja mostrada, visto que se não há nada, quem não deve não teme, e, portanto, que tudo isso seja cabalmente esclarecido, porque a acusação de que ela é alvo é gravíssima para uma Ministra da Saúde e em qualquer outro país esta Ministra já tinha caído. Não há volta a dar nesta matéria, porque nós estamos a falar de utentes do Serviço Nacional de Saúde que estavam inscritos à espera de acesso para ter cuidados que precisam, porque foram referenciados como tal, portanto não foram lá para conhecer o médico ou para se passear, não é? Portanto, são pessoas que, de facto, precisavam de cuidados médicos, que foram atualizados, não é? Ou que os nomes estavam em duplicado, portanto, sejam quais forem as explicações que até aqui vamos tendo, nenhuma delas é convincente, e o que é certo é que essas pessoas voltaram à estaca zero. E, portanto, vamos imaginar, se estariam à espera há 6 meses, provavelmente esperaram mais 6 para chegar, então, ao cuidado que necessitavam. E isto é muito grave, porque para ter números que vão justificar aquilo que é o argumento. Qual é o argumento? O Serviço Nacional de Saúde funciona lindamente, não há falta de recursos, e vejam lá que até temos aqui os números. Em vez de gerir Exatamente. Para o cidadão. E sim, é intolerável. Ricardo. Bem, nós estamos perante uma situação, na minha opinião, muito grave. Este dado foi descrito no relatório do Tribunal de Contas da acessibilidade ao SNS em 2016. E em 2019 estamos a discutir esta matéria. A Ordem dos Enfermeiros, quando leu esse relatório, por parte do Tribunal de Contas, emitimos imediatamente um ofício para a CSS e para o Ministério da Saúde, para os grupos parlamentares e para a PGR, a solicitar um esclarecimento cabal desta situação, se realmente era verdade ou não. Agora, parece-me extremamente complicado entendermos como é que, nesse momento, perante um relatório do Tribunal de Contas, que é um organismo idóneo, o Governo cria um grupo de trabalho para avaliar aquele relatório. E, passado 3 anos, estamos a avaliar o relatório do relatório. E, portanto, as personagens são as mesmas. Portanto, a doutora Marta Temido era, à data dos factos, Presidente da CSS. Hoje no último ano que foi objeto. Último ano. Hoje é Ministra da Saúde e aquilo que a Vera diz assusta-me imenso. Em qualquer país evoluído, um ministro demitia-se automaticamente perante estes factos. Demitia-se automaticamente. Isto é assustador. Nós verificarmos que Portugal continua a não conseguir fabricar a exigência, ou digamos, um sentido de exigência elevado, que permita que quem vá para estes cargos tenha um sentido patriota grande e um sentido de estar também bastante elevado. A partir do momento que
que eu estou em causa ou a minha seriedade está em causa, eu afasto-me para que exista um esclarecimento independente obviamente. e autónomo daqueles factos. Não é? Para que não haja obstrução. E vamos ficar por aqui. Eu agradeço a presença de ambos neste debate. Chega ao final do nosso programa de hoje. O Check-up renova-se todas as semanas no canal S+. Até ao próximo programa.